Como é que é, rapaziada? E sejam bem-vindos a mais um dia de qualificador aberto. E hoje, o terceiro dia, vamos jogar contra o Vitor Hugo do Shandong Luneng. Ele está a fazer uma boa evolução de plantel. Vamos ver como é que vai ser o jogo. Vamos jogar em 6-3-1 mais uma vez. Nossa equipe, mesmo assim, estamos a jogar com defesa de 50, 60. Não conseguimos arranjar um defesa central para fazer 6 defesas. Portanto, vamos ter que jogar com um jogador de 60. Mas, estou confiante. Apesar disso, estou confiante e vamos vencer ao Vitor Hugo. Bora lá. Hoje só vamos ver uma simulação, não vamos ver a da batalha. E já agora, peço desculpa mais uma vez na jornada, no vídeo passado, não é? Não mostrou a simulação da batalha, não percebi porquê. E, portanto, só mostrei a parte depois da simulação. E portanto peço desculpa. Hoje eu não vou conseguir mostrar mais uma vez a batalha, porque infelizmente não vou poder, só consegui gravar à hora da simulação do qualificador aberto, que é por falta das 7. E portanto só vou conseguir mostrar essa simulação. Portanto, bora lá. Vamos jogar fora de casa. E o 6-3-1 é bom fora de casa. Bora lá. Cuidado com o Musiala. Corre em Casemiro com chance de marcar. Cuidado. Já estamos a perder. Casemiro marca o primeiro. Olha, ela é uma grande jogada para Gabriel Jesus. Ele não está a ter ocasiões, vai ser... Se não tivermos ocasiões, vai ser muito complicado. Muito complicado mesmo. Temos uma agora de Sion. Olha lá. Tenho que no aquecimento vai substituir o Musiala, o que é bom. O Musiala, lesionando-se, mete-se um jogador de 60. E olha que isto pode virar, malta. Pode virar, porque a posição do Musiala é muito importante no jogo do Vitor Hugo, de certeza. E portanto, o Musiala lesionado vai ser muito mais importante agora o jogo virar. Portanto, bora lá. Segunda parte. Esta parte. Já quer resolver sozinho. Cuidado com ele. É a defesa. Olha lá, precisamos de uma oportunidade perigosa. Olha lá, Falcão, deixa o campo. Deixa do campo, Falcão. 70 minutos de jogo. A partida. É uma vitória de Vitor Hugo em casa. É mesmo. É a mesma vitória. Derrota. Primeira derrota para o qualificador aberto. Ganhámos o segundo jogo. Empatámos o primeiro. Agora temos aqui uma derrota fora de casa. Contra o Vitor Hugo, que possivelmente dominou o jogo. Vamos ver aqui a estatística. Como podem ver, 6 remates a 2 do Vitor Hugo. Tivemos 0 de eficácia, 41% de posse de bola para o nosso lado, 59% de posse de bola para o lado do Vitor Hugo. É uma discrepância muito grande, claro. Foi um jogo justo do Vitor Hugo. Bem, malta, próximo jogo vai ser novamente com o Vitor Hugo, mas eu não vou gravar esse jogo. Vou gravar o jogo contra o Israel, que é na 6ª jornada, certo? Portanto, vamos ver como é que vai ser este jogo contra o Vitor Hugo. Desta vez em casa, portanto, vamos ter a vantagem de estarem a jogar em casa. Estava de comprar um defesa central, mas não há nada na lista. Vamos mandar um guarda-redes já velho e barato. Não há nada na lista. A gente só tem um jogador à venda ainda. Tem o pessoal a treinar, que temos 2 horas de temporização de treino, que é muito bom. Comprámos o Mendes, 95 do overall, mas não foi o suficiente para travar Vitor Hugo. O Nerds. Lofoda perde com a Maluqueira. 1-2. Maluqueira aqui a ter um grande resultado, certo? Ricardo Júnior a empatar a 1 com o Senhor Ninguém. Jogo, olha, Senhor Ninguém tem um Miura já. Miura. E 50% de posse de bola para o Senhor Ninguém não consegue a vitória, malta. O Senhor Ninguém tem uma grande equipa e mesmo assim não consegue ir além do empate. Tomar empata com o Osvaldo. Grande jogo aqui entre dois colossos do qualificador aberto até ao momento. Uma grande equipa. Tomar que está em primeiro do plantel, está quase com 600 milhões. Empata aqui contra o Osvaldo. Francisco Daniel ganha 1-0 ao 4SM.
Padre sempre com claras dificuldades de conseguir acompanhar os adversários. Alexandre dos Santos continua aqui muito bem e vence Coimer. Grande vitória do Alexandre dos Santos. Gil Romão ganha 2-1 ao Fernix, o que foi um grande resultado do Gil Romão. Fernix que estou com uma equipa logo muito forte, mesmo assim não está a conseguir também acompanhar os adversários. Está muito difícil para ele. Jorge ganha 5-0 ao Mr. Jorge. Aqui um domínio super completo do Jorge, não há muito a dizer. Mr. Jorge a levar um show de bola. E o Ricardozão a empatar com o Álvaro no jogo reunido, e foi além do 0-0. Pai da Iris empata a 0 com o Manager. Jogo dominante o Pai da Iris. Shot Gang a perder com o Puto das Moedas. Puto das Moedas começa aqui com o Al Nassr e consegue vencer 3-2 fora de casa. Aqui Maguicena ganha 1-0 ao Ricardo. Okay, 61% de posse de bola para o Maguicena. E Vicente a ganhar 3-2 ao José Diogo. Portanto, grandes resultados aqui do Maguicena e do Vicente a jogar em casa. Israel no nosso grupo empata a 0 com o Cruyff. Num jogo que foi super equilibrado. Mr. Marques empata a 1 com o Neintentes. Apesar de Mr. Marques ter levado aqui vermelho, não consegue Neintentes chegar à vantagem. Foi um jogo super equilibrado. Mesmo assim com a expulsão. E Pedro Flexer ganha ligeiro ao Ricardo Brás. Grande vitória aqui do Pedro Flexer num jogo que foi super equilibrado. E aqui um bocadinho pendor para o Ricardo. Notem que 9 remates para 7. Houve um ligeiro pendor para o Ricardo, mas não foi eficaz. Pablo Soler ganha 1-0 ao Rafael. Grande vitória aqui do Pablo Soler. E Alan Som a empatar a 2 com o Diogo Varela. Grande resultado aqui do Alan Som. Ainda assim, porque o Diogo Varela é um excelente treinador. E o Alan Som, mesmo a jogar em casa, não teve assim tanta posse de bola como o Diogo Varela e consegue um empatezinho. Não, até ia ganhar, mas o Diogo Varela empata nos 84 minutos. Dani de Pastor perde 1-0 com o Jaquim. Jogo super dominante do Dani de Pastor. Aqui com alguma sorte. E aqui 6-1 ao Palhaço. Bem, Johnny Ricardo aqui ganha 6-1 aos Palhaços. Malta, grande resultado aqui do Johnny Ricardo. Domínio completo no 5-4-1B contra o 4-3-3. Palhaço ele vai a um show ainda maior. Classificação, malta. Classificação temos Maluqueira com 7 pontos e Senhor Ninguém com 5 aqui a passar neste grupo. Osvaldo com 7 e Tomar no grupo P a passar também 7 e 5 pontos. Okay? Até aumento provisoriamente a passar. No grupo C, Alexandre dos Santos e Gil Romão provisoriamente a passar com 9 pontos. Alexandre dos Santos e Gil Romão com 6. Coimero e Fernix aqui dão 3 e Fernix com 0. Um bocado aquém. Principalmente o Fernix, porque ele jogou uma equipa muito, muito forte, mas assim não está a conseguir acompanhar os adversários e mesmo assim em termos de jogo, não é? Não está a conseguir ter bons resultados. Jorge está aqui com 7 pontos, Ista Georgia com 4, mas Jorge aqui é o único que passa neste grupo. Putas Moedas com 7 pontos e Manager com 5. Pai da Iris com apenas 2 pontos. É ver se ele consegue aqui uma boa segunda parte de jornadas, não é? A ver se consegue ainda ultrapassar o Manager e passar em segundo lugar. Vamos ver. Maguicena com 7 e Vicente com 6 pontos aqui a passar provisoriamente. No nosso grupo temos Cruyff apenas a passar até o momento. Nós estamos aqui em segundo lugar com 4 pontos empatados com Israel. No grupo H temos Mr. Marques a ganhar. Em primeiro com 7 pontos. Nintendos não está aqui com 5 pontos, mas não consegue passar até o momento. Diogo Varela com 7 pontos e Alonso com 5 pontos. Aqui a passarem os dois. E no grupo J apenas Johnny Ricardo com 9 pontos a passar. Palhaço aqui com 4 e Jaquim com 4. Aqui este resultado do Palhaço vai pesar em muito. Em termos de plantel, temos Tomart em primeiro com 500 Nintendos em segundo com 503 milhões. E Osvaldo 496 milhões. Grandes equipas aqui destes 3 primeiros. Nós estamos em 17º. Um bocadinho mal, um bocadinho bem. Estamos aqui no meio da tabela. Aqui em pior temos Álvaro com 32 milhões pelo plantel. Ricardo Brás com 47 milhões e Mr. Georgia com 48 milhões. Aqui uma clara discrepância entre os 3 primeiros e os 3 últimos. Uma discrepância muito, muito grande. Okay? Em termos de golos marcados, Diogo Varela com 7, Johnny Ricardo com 7 e Jorge com 9. Quem tem menos golos sofridos é aqui o Maguicena com 0 golos sofridos até o momento. Menos cartões amarelos ao José Diogo. Exatamente. E
o Palhaço com 8 cartões amarelos e vermelhos. Realmente ainda há muitos treinadores sem cartões vermelhos e Francisco Daniel e alguns treinadores com cartões vermelhos. Bem, malta, vamos dar aqui uma olhadela no torneio dos Subaralhos. Vamos ver como é que está aqui a bracket, não é? Aqui, como é que está aqui as classificações, os quartos de final. Temos Navi a ganhar. Não sei contra quem é que foi. Pois que aqui já está muitos computadores. Mas Navi ganha aqui 1-0 e passa às meias finais. Warrior a empatar a 2 e ganha nos penaltis e a passar às meias finais. Johnny a perder com Duarte Inácio e Duarte Inácio ir às meias finais. E Tomar a perder 3-0 com Messi CR7. Messi CR7 está a surpreender tudo e todos e está aqui nas meias finais também. E vamos ter Navi contra Duarte Inácio e Messi CR7 contra o Warrior nestas meias finais, que vai ser às 8h12. Neste momento estou a gravar o vídeo, ainda falta para aí uma horita, portanto amanhã eu digo quem é que... Amanhã não, eu depois vou tirar print e depois vou mostrar quem é que venceu aqui a competição no próximo vídeo. Vamos também dar um salto na batalha para vos mostrar como é que está a situação aqui na batalha. Neste momento estamos em 5º lugar com 4 pontos. JCampos em primeiro com 7 pontos e Beta em segundo com 7. E depois o adversário está com 6 pontos. Nós em termos de plantel estamos um bocadinho mal nesta vez. Estamos todos. Beta está aqui em quarto, é o melhor. Nosso grupo, JCampos em quinto e Marius em sexto. Eu estou em último por acaso. Tenho que ver se evolui um bocadinho mais o plantel. Está a ser um bocadinho difícil em termos de vendas. E portanto vamos ver como é que vão ser as coisas, ok? Vamos dar um saltinho então nos comentários do vídeo de ontem não, de anteontem. Bem malta, vamos ver os comentários do último vídeo, mas antes disso quero agradecer a todos. Chegámos aos 300 inscritos. Muito obrigado a todos. 150 vídeos e 300 inscritos, não é para todos. Portanto, agradeço imenso pelo vosso apoio e continuem a dar esse apoio que é muito importante para o canal. Continuar a crescer e continuar a ver estas competições e para o ano, provavelmente a ver competições a valer prémio Boss Coins, ok? Portanto, obrigado a todos pelo apoio. Vamos ver aqui os comentáriozinhos do vídeo passado, não é? Portanto, temos aqui um comentário do Filipe Silva a dizer: tenho uma equipa muito fraca, comparando com a maior parte dos treinadores, não consigo estar sempre on, é sempre bom competir com os melhores. Parabéns ao canal Remedy17. Muito obrigado pelo teu comentário, é verdade, é muito complicado para a malta que não tem tantas boss coins ou não pode estar tão presente no jogo, poder acompanhar alguns treinadores que estão no topo e portanto é normal, estás a sentir essa dificuldade, mas isto é assim, isto é o OSM competitivo, é ter de estar sempre à espera de uma notificação e logo à procura da lista de transferências. É assim o OSM competitivo, é normal. E o Johnny diz: boas Lemmy, apesar de não estar a participar no qualificador aberto e de concordar com a ideia da penalização, queria só questionar os 25 pontos da penalização não será demasiado, uma vez que pontuar para o canal não é assim tão acessível a todos e que só perder vezes 25, muitos treinadores da atual classificação até correm o risco de ficar sem pontuação negativa. Percebo que tiveram a vantagem de escolher as melhores equipas, mas numa liga tão competitiva, onde a Liga Titânica costuma estar esgotada e o pessoal tem de recorrer a quase unicamente ao olheiro, acho demasiado penalizador deixar a sugestão e deixava a sugestão que se fosse 10 pontos, sendo que me parece mais justo e equilibrado para todos. Em todo o caso, deixa o teu critério. Grande abraço e continua o bom trabalho. Olha Johnny, já tinha lido este comentário na altura em que tu colocaste, ok? Mas leio aqui novamente à malta do vídeo e concordei, acho que não há muito a dizer. Eu até vos posso mostrar. Como vocês podem ver, já tem aqui a mudança para 10 pontos. Concordei completamente. Porque sim, tens toda a razão. A Liga Titânica também às vezes fica preenchida com os jogadores. Não há jogadores nenhums para comprar. Tal como agora o torneio ainda mais. E portanto, acho que 10 pontos é o suficiente. Porque olhando aqui para os últimos treinadores, como o Vitor e o Lipolak e também o Francisco Daniel, acho que era muito penalizador 25 pontos. Depois estive a pensar, para mim, será que 25 pontos valia a pena ou 10 pontos? Mas depois li o teu comentário e passei para 10 pontos, ok? Portanto, obrigado pelo teu comentário, foi muito importante para me decidir aqui esta questão da pontuação. E agradeço. E quem tiver mais alguma sugestão, diga aí nos comentários, já sabe, pode dar sempre a sua opinião
e estou aberto a essa opinião, como é lógico. Alonso me diz: vai ser muito difícil ter apurado neste qualificador aberto, dado o valor dos plantéis do topo. Mas parabéns à malta que conseguiu construir os plantéis de 500 milhões ao fim da primeira jornada, quando nem há jogadores na lista. Vamos ver se pelo menos dá para ser um dos melhores segundos. Olha, Alonso, às vezes nem quer dizer o bom plantel, nem quer dizer nada. Às vezes há treinadores que conseguem passar, não é? Contra treinadores que têm um valor plantel muito, muito forte. Okay? Às vezes é mais a simulação, às vezes é a tática que não foi bem utilizada pelo jogador, tem um valor plantel superior e portanto tens que aproveitar em jogar em táticas defensivas, tentar teres a sorte da simulação do teu lado e provavelmente podes passar, não é? Às vezes nem a valor plantel significa tudo, claro que é muito, muito importante. Mas às vezes se a simulação estiver do teu lado, se és com os anjinhos todos no teu lado, podes conseguir passar para a Liga Titânica, ok? Portanto, vamos ver e força nisso, ok? Portanto, é isso, malta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que foi um vídeo curtinho, mas é o que é. Só aqui a simulação do qualificador aberto. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixar o like, subscrever o canal e ativem o sininho de notificações para não perderem qualquer vídeo que eu lanço. E comentem a vossa sugestão, a vossa opinião, que é muito importante para o canal continuar a crescer. Portanto, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem.